Amigos da TV Serras e Sertões, hoje aqui nesta manhã de sábado, ao lado do empresário, ao lado do amigo evangélico, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Luiz Gomes, o nosso amigo Jonismar Sobreira, popularmente conhecido, carinhosamente conhecido aqui por todos nós como Naninha. E a gente gostaria de que ele, como evangélico, para início de conversa, pudesse nos trazer uma palavra com relação à Bíblia, ao coronavírus, esse momento tão difícil em que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Bom dia, Jonismar. Bom dia, Erivaldo Silva, bom dia, Cleângelo, bom dia, John Alves, todos que fazem a TV Serras e Sertões. É com imenso prazer e alegria em estar aqui contribuindo para o bem-estar social, espiritual, nos momentos difíceis que surgem na vida do ser humano. Neste momento estamos enfrentando um grave problema, que é esta pandemia Covid-19 de coronavírus, que tem assolado não só o nosso país, nosso Brasil, mas o todo mundo, né? E nós não podemos ficar isento de tomarmos as medidas preventivas e buscarmos a espiritualidade. A palavra de Deus, Erivaldo Silva, ela nos orienta, principalmente nos momentos difíceis da vida. Inclusive, isso se cumpre o que está profetizado nas páginas do livro Sacrossanto, a palavra de Deus, que viria essas pestes, que viria as guerras, que ia acontecer isso. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, em Lucas, capítulo 21, como: pois levantará nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso vem acontecendo. E isso faz com que as pessoas parem um pouco. E nesse parar a gente vai meditar um pouco aqui nesse momento, Erivaldo Silva. A gente vê as pessoas aflitas, o ser humano aflito. E muitos deles, às vezes, questionando. Nós estamos vivendo no tempo do porquê. O que está acontecendo? Qual o motivo? Cadê Deus? Será que Deus não tem tido misericórdia da humanidade? Erivaldo Silva, é duro citar para você, mas tem um texto da Bíblia que diz assim: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Muitas coisas são provenientes da destruição do próprio homem. A gente sofre problemas gravíssimos no meio ambiente, na natureza, e tudo agredido pelo próprio ser humano. E um dos principais motivos da agressão do ser humano com a natureza, com o meio ambiente, é justamente a procura do poder para si mesmo. A procura de alimentar o seu ego, o seu eu. E muitas das vezes as coisas acontecem, o sofrimento vem, justamente para colocar as pessoas no lugar correto. Num momento desse, todo mundo para pensar. Isso me faz lembrar de um texto, volto já para onde eu estava falando, que diz assim, o escritor sagrado, ele disse assim: foi bom ter sido afligido pelo Senhor. Assim aprendi a guardar os seus estatutos. Não que é Deus que está mandando a praga, mas é permissão. Tudo o que acontece percebe-se que muitas vezes acontece para que possa as pessoas voltar ao plano inicial. Ao plano que Deus... Quando Deus criou o homem, Ele criou o ser humano, Ele criou para seres gregários, para viver em coletividade, um estendendo a mão ao outro. Mas nos dias de hoje está difícil, as pessoas estão se distanciando cada dia mais.
não há quem se preocupe com o outro. Não há esta preocupação. Então a palavra de Deus nos orienta que esta aflição, muitas aflições, nos ensina a amar mais, a procurar mais servir, a se preocupar com as causas do próximo. A gente vê, Erivaldo Silva, que não há uma preocupação, a gente vê até com a própria família, a gente vê que está se distanciando as famílias. Todos os projetos de Deus estão sendo ameaçados pela prática desordenada dos homens, influenciado por um ser maléfico que foi expulso dos céus, que procura tentar destruir as instituições, como, por exemplo, a família. Quantas famílias não sentam mais? Estão parados. Quantos pais não orientam mais seus filhos? Não conversam mais com a esposa, o esposo? E a distância, aí vem uma praga, uma pandemia dessa, faz com que todo mundo venha para dentro de casa e fique trancado. E isso vai ter tempo de sobra para refletir, para conversar. E ninguém sempre questionando, dizendo que não pode parar, não pode isso, mas está parando. Mas vai parar. As pessoas dizem que não tem tempo, agora vai ter. Que Deus abençoe que isto não dure por muito tempo, porque senão a destruição é extravagante. Será que esse mal todo que está acontecendo hoje no mundo, será que a gente, em algum momento, esqueceu totalmente de Deus? Será que a gente deixou de ir ao culto? Será que a gente deixou de ir à missa, de ir à igreja? Será que a gente deixou de ser solidário com o irmão? Será que tudo isso é um problema do mau uso das redes sociais, da internet? Será que todo esse problema é uma forma de Deus nos chamar a atenção? Será que esse coronavírus é uma mensagem do céu ou uma mensagem do inferno? Erivaldo, muito importante essa colocação sua, é que, se prestarmos atenção, existe um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 9, que a concupiscência nociva, ela submerge os homens na perdição. A concupiscência nociva. Concupiscência é desejo insaciável. Eu não posso, de maneira alguma, apontar que Deus seria o culpado. Mas a gente percebe, à luz da Bíblia e dos acontecimentos, que a concupiscência, esse desejo insaciável do ser humano, em pensar só em si, em agredir as coisas, agredir o meio ambiente, agredir a natureza, agredir o espaço do próximo, o respeito à própria família. Cada dia mais as pessoas querem ter uma independência de Deus. Para o ser humano, acredito, para a grande parte dos intelectuais, ser dependente de Deus, Erivaldo Silva, é caso de ser pequeno. Ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus é coisa de... É uma ação de quem não é intelectual, quem não é grande, quem não pensa para frente. E isso tem levado muita gente à ruína. Então, essa concupiscência, esse desejo que as pessoas não se preocupam. Tem outro texto da Bíblia que diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Ninguém sabe nem explicar por que esse vírus surgiu. Existem tantas especulações. Eu só sei de uma coisa: a concupiscência humana nociva, porque a concupiscência, sem ser nociva, até que é interessante, porque quando você tem aquele desejo insaciável de fazer o bem, desejo insaciável de estender a mão ao próximo, desejo insaciável de buscar a presença de Deus, de servir ao Deus que criou os céus e a terra, isso é importante. Agora, esta concupiscência, que as pessoas não têm limites para alcançar o seu poder sem olhar para o próximo, por que se multiplicou tanto a corrupção no Brasil?
Porque está faltando pessoas que amem o próximo. Está faltando pessoas que estendam a mão. Então, quando diz que essa concupiscência, eu acredito que a humanidade é como se eles mesmos plantam, porque a Bíblia mesmo diz que quem planta vento colhe tempestade. Então, eles plantam, e por plantar essas coisas, vem um resultado. Mas eu fico feliz em saber que foi escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem prazer de cuidar da humanidade, porque foi a obra feita com as suas próprias mãos. Muitas vezes as pessoas não deixam. Ele é educado. Ele só vai lhe ajudar se você permitir. Senão, os espíritos imundos, eles não pedem permissão. Quantos estão aí tirando a sua própria vida? Você vê que o índice de suicídio aqui na nossa própria cidade de Luiz Gomes é grande. É grande o índice de suicídio aqui, se você for comparar pela quantidade de pessoas que existem aqui em Luiz Gomes. Por quê? Porque o inimigo, ele entra na vida de muitos e leva a depressão, leva o suicídio, leva a droga, leva tanta coisa, sem permissão. O Deus não, ele é educado. Ele bate a porta. Se você entrar, ele entra. Se não, vai mais à frente e procura outra pessoa. Então eu vejo que esta situação, por falta da misericórdia, do bem ao próximo, a gente percebe que tem se multiplicado essa situação, esse dilema. Esse dilema, Erivaldo. Senhor Lismar, essa questão dos dias atuais, a gente vê essas pessoas trancadas em casa, as autoridades sanitárias têm pedido muito isso, feito muito esse apelo, para que as pessoas fiquem em casa. Né? E a gente, voltando um pouquinho, até são fatos bíblicos, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Na 10ª praga, quando o anjo da morte passava de casa em casa, matando os primogênitos, e somente aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro na porta, né, o anjo não entrava. Está semelhante a isso? A gente tem alguma relação com isso? Será? O que está acontecendo com o nosso mundo, com os problemas atuais? O que é que você tem a falar sobre isso? Erivaldo, na época das pragas do Egito, o povo estava escravizado. O povo estava sendo escravo do Egito. A gente percebe que foi, em média de 600 mil homens saíram da escravidão, fora mulheres e filhos. Hoje nós somos escravos de quê? Somos escravos, muitos deles do homem mesmo, e do próprio inimigo. Quer dizer, do pecado. Escravos. Isso. É necessário que o libertador, até então Moisés, eu acredito que Moisés, segundo a Bíblia, foi um grande libertador lá. E hoje o grande libertador, na graça, é Cristo Jesus. Tudo do passado tipifica, aponta para Cristo. Então, naqueles dias, a escravidão, Jesus, ele fez o quê? O que foi que Deus fez? Usou Moisés como libertador, foi orientado para que todo o povo ficasse em casa e que colocasse o sangue do cordeiro. Que isso aí fala sobre a parte da fé. Tem muita gente querendo resolver o problema só com a parte humana, física. Isso é muito importante. Temos que ter a precaução, a questão do higiene, temos que ter a questão de ficarmos em casa, temos que evitar aglomeração de pessoas, temos que fazer tudo isso. Mas tem que ter o sangue na porta. O sangue da porta, nos umbrais da porta, que evitou do anjo da morte passar lá e destruir os filhos, os primogênitos, é necessário que esteja na porta. Eu digo a todos vocês, telespectadores, que nos estão alcançando nesse momento, você já colocou o sangue na porta? Não é o sangue literal, não. Nos umbrais da porta. Não é o sangue literal. Mas Cristo, em verdade, em espírito, nas vossas vidas, nos vossos lares. Nós vamos prezar de duas coisas. Vamos prezar da fé e vamos prezar da ação. A ação só não resolve. E a obra só, sem fé, diz Tiago, que é morta. A fé sem obra, ela é morta.
Então, naqueles dias, houve uma libertação porque Deus nunca quis escravidão de ninguém. Deus sempre quis o povo livre, porque Deus fez o povo livre. Então, nestes dias, Deus também precisa. Agora, naqueles dias foi preciso a praga, para que as pessoas pudessem entender, para as pessoas verem que, na verdade, não funciona, não é para se funcionar desse jeito o sistema. A gente percebe que traz uma lição grande, é dura a lição, é um sofrimento. Vai morrer muita gente. Isso dói. E a gente está pedindo a Deus para que esse número seja resumido cada vez mais e com os cuidados. Isso é importante. Mas vai acontecer. E eu espero que isso traga uma grande lição para esses dias, para que as pessoas possam ser libertas. Porque tem pessoas que são escravas do ego, escravas do dinheiro. Dizia o pastor José Carlos de Lima, presidente do estado da Paraíba, da Assembleia de Deus, ele dizia o seguinte: o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor. Enquanto o dinheiro escravo, no sentido de você dominar ele, porque se o dinheiro for escravo seu, ele vai servir para a boa alimentação, para a boa vida, que é necessário, uma qualidade boa de vida, isso é importante, não é pecado. É para uma boa educação, para uma boa saúde. O dinheiro vai servir para que você possa, ele sendo escravo seu, ele vai servir para abençoar o próximo, as outras pessoas que precisam. Mas a partir do momento que o dinheiro passa a ser senhor e ele passa a dominar as pessoas, aí a situação muda. A gente vê pessoas que matam o pai e a mãe pensando no dinheiro, aí vê pessoas que vê o seu vizinho sofrendo, parentes, amigos passando necessidade e não estende a mão. E isso é porque o dinheiro está dominando. E Deus, ele quer libertar, através de Cristo, libertar de tudo isso. Libertar não é só essa questão que tanta gente grita, que a criança tem que estar liberta, fazer o que quer. Isso não é isso, não. A boa orientação e a educação foi orientada por Deus. A Bíblia nos diz assim: ensina um menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. Sabe por quê? Muitos filhos hoje não obedecem e praticam coisas terríveis. É porque os pais não estão tendo tempo de ensinar. E muita gente da sociedade estão querendo proibir dos próprios pais ensinar. As pandemias, epidemias, esse sofrimento às vezes traz terríveis consequências. Mas eu vejo alguma coisa, não nela, mas resultados até interessantes no final de tudo, porque vai ter uma grande lição que estamos tendo para poder amarmos mais o próximo, estendermos mais a mão. Então, naqueles dias, Deus foi preciso permitir aquelas pragas sobre a gente, e muita gente sofreu. Até o povo de Deus sofreu. Não só a questão, não sofreu com a mortandade da última praga, mas teve muitas pragas que eles viram, porque só em a gente ver o sofrimento dos outros é um sofrimento para a gente. Então essa praga fez. Então nos dias atuais, mas qual era o principal propósito de Deus? A libertação. O principal propósito de Deus é que a família viva em paz, viva espiritualmente bem, a civilização. Então, a região, todo o povo deve fazer isso, aproveitar esta quarentena, esse período que estamos parados, para refletirmos, para buscarmos mais. Vamos ter mais tempo de ler a Bíblia, já que a gente o tempo está curto. Tem uma melhor hora para orar? Com certeza, Erivaldo, porque sempre na história da Bíblia, o povo de Deus sempre buscou mais o Senhor no caos, no sofrimento. As pessoas sempre procuram mais. Vou dar um exemplo bem pequenininho. Pouca gente se importa com a água do açude aqui, mas quando acaba, aí fica correndo no meio da rua, sem saber o que fazer. Mas ninguém se preocupou, ninguém buscou, talvez nem orou, para que Deus... até a oração são poucas, não vou dizer não orou, porque isso aí, com certeza, nós temos orado. Mas é pouca gente que está preocupado com isso. E passa-se os tempos. Quando chega o caos, aí fica. O remédio preventivo é mais barato do que o de combate. 3 gotinhas, ou 2 ou 3 gotinhas, contra a paralisia infantil, evita de você passar a vida toda fazendo fisioterapia, hidroginástica e outra coisa. O ser humano, muitas vezes, tem uma consequência
de muitos anos de sofrimento, porque não dão ouvido à voz de Deus. É chegado o tempo que as pessoas têm que procurar mais o Senhor, porque os dias são maus. Precisamos de fé e de ação para encontrarmos os nossos objetivos e a vontade de Deus ser cumprida em nossas vidas. João Lismar, para a gente finalizar, eu sei que a conversa está muito boa, o assunto é muito bom e o tema é bastante amplo. Se a gente fosse falar da Bíblia, das coisas de Deus, a gente com certeza ficaria o dia inteiro aqui, até mais do que isso, falando desse assunto, até porque quando se põe isso na rede social, conscientiza muita gente, né? Pode até gerar alguma polêmica, alguma mensagem contrária, não sei. Vamos ver o que é que acontece, mas de qualquer forma, para a gente finalizar, eu deixo aqui o microfone da TV Serra Sertões à sua disposição para algo mais que queira acrescentar aqui aos nossos telespectadores, e também queria saber a sua opinião como empresário, né? Tanta gente que vai aí sofrer com isso, com desemprego, principalmente o trabalhador autônomo que necessita de sair de casa e agora não pode, como mototaxista e tantos outros. Deixe sua opinião com relação a isso aí e deixe os seus agradecimentos finais. Erivaldo Silva, para mim foi muito importante esse momento, e eu quero aqui transmitir uma palavra para todos os telespectadores, que eu percebo e todos sabem do alcance da TV Serras e Sertões, né? Em muitos estados estão acompanhando esses pronunciamentos, esses informativos, e eu vejo o seguinte: eu vejo muita gente preocupada com a parte de higiene, eu vejo muita gente preocupada com álcool gel, com álcool em gel, com lavar as mãos, que isso é importantíssimo, tem que ter. Mas existem outras coisas também que devem se preocupar. E isso a um prazo não é muito longo, não. A gente vê que no Brasil há uma preocupação com entre 10 e 11 milhões de pessoas que perderam os empregos, carteiras assinadas no Brasil. É um pânico, né? Um país que tem uma quantidade tão alta de desempregados. Mas eu quero dizer isso aí, Erivaldo, que isso aí demorou em média de 2, 3, 4, 5 anos para acontecer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para todos os telespectadores e as autoridades que estão ao alcance da TV Serras e Sertões, que dentro de 15 dias foram desempregados mais de 40 milhões de pessoas no Brasil. Pessoas que trabalhavam com serviços informais. Trabalhavam na praia, nas praias, nos shoppings, nos metrôs, vendendo, nas ruas, nas paradas de carros no trânsito, flanelinhas, mototáxi. Esse povo ficou desempregado, Erivaldo. Pessoas que trabalhavam com maquiagem. Como é que vai ter maquiagem se não tem não vai ter mais festa, não tem eventos? Senão os bares não vão funcionar, as boates não vão funcionar, as casas de shows, as festas não vão existir. Automaticamente é uma rede em cadeia que vai derrubar a questão financeira. É um caos que vai acontecer e é necessário ver isso. É necessário ver isso. O governo federal tem começado a tomar algumas atitudes, inclusive com esse povo. Parece que vai destinar uma pequena quantidade de R$200, devido ser uma quantidade muito grande, mas já vai ajudar em alguma coisa. Está vindo recursos para o governo estadual e o governo municipal. Espero que a preocupação do governo federal, estadual e municipal não seja apenas na questão de prevenção, mas sim de socorro. Nós temos pessoas no nosso município, nós temos pessoas no nosso estado e no nosso Brasil que saem de manhã para trabalhar, Erivaldo, para conseguir o dinheiro para comprar o almoço. E tem deles que passa o dia trabalhando para tentar a janta, porque ficou sem almoçar o dia. E essas pessoas não vão trabalhar. Não tem reservas. E aí? Então tem que ter medidas. Medidas para isentar de impostos, medidas para isentar, se possível, questão de água, de energia, medidas de cesta básicas, medidas de merenda, se o aluno não pode ir para a escola, fazer como estão fazendo em muitos lugares do Brasil, a cestazinha para levar
para casa a merenda, para fazer a merenda na residência da família. Isso é o que são medidas do Ministério da Educação, da Saúde, no geral. Se todo mundo não der as mãos, os nossos irmãos vão sofrerem. Tem que se estender. Então, há essa preocupação. A preocupação de você se reservar em casa é importantíssimo, faça isso, principalmente os idosos. Não deixe, evite contato. Se você ama seu pai, seu avô, procure evitar aproximação, fale um pouco distante. Às vezes você teve tanto tempo de amar, beijar, e quantas pessoas passou a vida todinha, o pai e o avô, esperando um beijo, de uma expressão de dizer eu te amo, meu avô. E às vezes desprezado no último quarto da casa, está lá. Muitos fazendo isso. Aí agora, porque está proibido de ter esse contato, é uma orientação da saúde, aí eu digo, não, eu tenho que beijar meu avô. Nunca fez isso, Arivaldo. O ser humano não faz. Às vezes, não estou dizendo todos, porque isso é relativo, né? Não posso generalizar, mas é uma realidade. Então, há essa necessidade de termos essa proteção e há necessidade também de tomar algumas decisões para o próximo, na alimentação, em todas as ações. E uma outra coisa, Arivaldo, eu estava vendo alguns comentários e a gente vê isso. É necessário combatermos em 3 frentes. Nós temos que ter essa frente do higiene. Lava as mãos, isso é uma educação que tem que ter. Nós temos que lavar as mãos direto, evitar tocar, e quando tocar em algumas coisas, não levar o rosto, o nariz, boca, os olhos. E isso aí é o álcool gel, isso é importante em alguns ambientes, quando não se puder lavar as mãos. Não tem como lavar as mãos, no ambiente, no local não tem, passa o álcool gel. Tudo bem, mas uma outra coisa importante. Sabe qual é a maior proteção contra este vírus maldito? A maior proteção não é nem a higiene, é a imunidade. Deus, ele deu a imunidade ao ser humano num ponto de combater todas as pragas que poderia vir. Infelizmente, Arivaldo, essa imunidade é tirada do ser humano, às vezes, pelo vício, pela droga, pela má alimentação inadequada, por não dormir, por muitas outras coisas, a imunidade vai baixando. E por isso a gente orienta, existe a questão da água, se hidratar bem, a questão de alguns medicamentos que têm alguns tipos de vitaminas para repor essa imunidade, já que foi destruída também pelo ser humano. Muitas vezes é destruída aquela imunidade. Para combater, então não é necessário somente limpar as mãos. Você tem que hidratar, tomar muita água, você tem que procurar as vitaminas corretas nos alimentos, e aquilo que você não tiver condições de suprir com todos os alimentos, procurar alguns suplementos, alguns medicamentos orientados pelas autoridades competentes, pelos médicos e nutricionistas, para repor esta imunidade, para enfrentarmos o dia mau que está acontecendo e que está aproximando da gente. Só para concluir, Jonas Mar, quem tem reserva, quem tem algum dinheiro no banco, corre o risco de futuramente, caso isso se prolongue, se alastre, né? Qual o risco do governo fazer como aconteceu em governos anteriores? Seria uma opção retirar esse dinheiro ou seria correto mesmo deixá-lo lá como está? Arivaldo, nesse momento, do meu ponto de vista, eu não acredito que haja risco. Por quê? Porque o momento é um momento de sofrimento. O banco, mesmo que chegasse a quebrar, jamais ele ia fazer isso. Por quê? Porque nós estamos vendo aí o próprio governo federal tirando recursos de onde não tem, de onde não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. É assim que o município deve fazer também, tirar dinheiro de onde não pode, mesmo infringindo a lei de responsabilidade fiscal, mas como infringindo? Votando na Câmara, dando o direito de utilizar recursos para que possa beneficiar. Então, eu acredito o seguinte, os bancos já estão paralisando, baixando alguns tipos de juros, algum tipo de multa por tempo determinado, nas parcelas que alguém tem atrasado. Eu acredito que não vai haver um acontecimento desse, de sequestro do dinheiro. Porque até aí seria o cúmulo do levianismo. Não tem como acontecer. Eu acredito que não, né? Esse é o meu ponto de vista, mas
eu acredito que tantos bancos, as instituições, principalmente as governamentais, né, aqueles bancos que são estatais do governo, eles estão abrindo linha de crédito, estão abrindo as portas para tentar ajudar o próximo, ajudar as pessoas, porque esse é um tempo de união, Arivaldo. É o tempo que todos devem dar as mãos, é acabar esse negócio de adversários, de competição. A competição aqui maior é contra o inimigo invisível. É este vírus que pode estar entrando, ou já entrou, não sei, em nosso estado, em nossa região, em nossos municípios, pode estar entrando e a gente não está vendo. Por isso nós temos que ter a proteção. O povo às vezes fica questionando, dizer assim, mas por que nós não temos nada disso? Temos que nos educar agora, porque depois vai vir como é melhor a gente estar dentro de casa do que aparecer um boi doido na rua e a gente não ter como entrar todos de uma vez na casa. Isso acontece às vezes em alguns ambientes. Então, sendo avisado antes, sabe por que muita gente está sofrendo? Porque não deu ouvido às profecias. Lembro-me que, logo no princípio, foi dito que ia vir um que ia esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis, no início, no tempo de Adão. Depois foi dito com o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, foi avisado que Cristo viria. Depois, 6 meses antes, no ministério de João Batista, foi anunciado, vem um aí após mim, que é maior do que eu, e é antes de mim, porque tem a primazia, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E as pessoas ainda não reconheceram quando vieram. Vamos tomar as prevenções, vamos tomar cuidado, isso é a palavra que eu digo. Agora, não é tempo de pânico, nem de desespero. A palavra de Deus diz assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Está ansioso? Está aflito? Lança sobre Cristo, faça a sua parte. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós. Ele é o único que nos ajuda e nos dá sabedoria, e nem lança em rosto. Certo? Então que Deus abençoe, Arivaldo, a TV Serra e Sertões, por esta atitude nobre de transmitir estas orientações. Que Deus abençoe a cidade de Luiz Gomes, que tanto eu amo. Que Deus abençoe o nosso estado, Rio Grande do Norte, o nosso Nordeste, o nosso Brasil e o nosso mundo. Porque aonde tem um ser humano, tem uma alma. E esta alma precisa de Deus e de salvação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a todos e entre nos lares. E lhe promova paz com alegria e felicidade. É o que eu desejo a todos e que vou ficar orando por esta paz em todos os rincões aqui do nosso país e do nosso mundo, para que possa aprender com as dificuldades e tirar essas indiferenças e aproximarmos mais de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agradecer a Jonismar Sobreira, Naninha, e dizer que estamos também, além do Facebook, estamos lá no YouTube. Visite o nosso canal, nos siga, deixe lá marcado o sininho para receber todas as nossas reportagens. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Serras e Sertões, a TV das redes sociais.